Lei como um presente valioso. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras, vasilhas e de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai e a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Na primeira leitura, a gente vê um momento em que Salomão agradece a Deus por habitar no santuário. Como é que um Deus tão grande, que criou o céu e a terra, pode morar num santuário feito por mãos humanas? Bem, a resposta é simples: o amor. A verdade nua e crua com Deus é que Ele se humilha por nós o tempo inteiro. Imagina você que Ele fica ali dentro do sacrário, em presença real, mesmo que seja pouco visitado. E mesmo se alguém roubar o sacrário e levar ele, como já aconteceu em algumas igrejas, e fazer todo tipo de mal, Ele está lá. Ele se humilha hoje de habitar na nossa alma. Eu sempre estou nas homilias falando que nós somos nada, não é? Verme, lata de lixo. Vocês não estão feridinhos com isso não, né? Mas é verdade. Só que, na lata de lixo, no verme, quem que habita? O próprio Deus. Ele quis habitar em nós, no meio de pessoas miseráveis. Isso é uma humilhação enorme. Mas quem faz isso? Quem se humilha? Quem ama? Como a mãe que ama o filho de verdade. Ela deixa tudo, faz tudo por ele, se humilha, né? Ou então a história de uma maternidade espiritual, a Irmã Dulce, dos pobres em Salvador. Bem, alguns contam que foi a Irmã Dulce. Já vi essa história com Madre Teresa, mas parece que no filme de Irmã Dulce conta que ela foi pedir comida na feira, e um que tinha raiva da fé
ela estendeu a mão, cuspiu na mão dela. E ela fechou a mão e disse: esse é meu, agora me dá dos meus pobres. Olha a capacidade que ela tem de se humilhar pelo Espírito. Então, quem ama é capaz de se humilhar, de perder pelo outro. Por isso que eu não confio muito em quem não reza, porque nunca é capaz de perder. Porque vai perder por causa de quê? Se não pensa no céu, não tem transcendência nenhuma, só pensa nesse mundo, só pensa em ganhar, em juntar, né? Então, ouve a oração que o teu servo te faz neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e de teu povo Israel quando aqui orarem. Escuta-os do alto da tua morada, né? Então, gente, apesar de nossa miséria, Deus nos ama. Então, a partir de hoje, nós vamos ser cada dia mais dependentes de Deus. Essa é a nossa meta. Tudo que você for fazer, reza, pergunta. Casais, rezem os dois antes de fazer negócios. Não façam negócios sem ser transparente no casal e sem rezar. Porque isso, mas a minha esposa não sabe nada de dinheiro. Não é questão de ser economista. Isso é para proteger contra as armadilhas de Satanás. Existe uma batalha espiritual contínua. Então, o casal que partilha um com o outro, ele reza, ele é protegido das armadilhas. Se tiver um negócio ruim, que vai quebrar a família, Deus não permite. É isso, trem, cabeça dura. Tem homem que acha que a mulher não tem que saber de nada. Aí, de repente, a mulher já está lá na frente, descobre que está tudo quebrado, que fez um monte de negócio errado, né? Quantas vezes eu já atendi mulheres querendo separar do marido, porque o bendito não tem tipo na hora de fazer negócio. Não fala nada, né? Isso é terrível, terrível. E no Evangelho, hoje? O Evangelho hoje está falando da hipocrisia. Eu falei domingo que eu sou muito chato com higiene. Eu tenho até medo, ainda bem que eu não estava na época de Jesus, talvez eu ia estar no meio. Por que não lavou a mão? Né? Ainda bem que eu não estava lá na hora. Mas aqui, o problema não é que não se deve lavar a mão. O que Jesus está criticando neste Evangelho é a exterioridade sem interioridade. Quando eu cheguei aqui em Bom Jesus, alguns me falaram assim: padre, tem muitos que vão em grupo de oração, pastorais, e não vão à missa dominical. Eu falei: não, mentira. Por que isso? Porque muitas vezes você quer ter uma identidade de grupo, você quer saciar a sua carência, você quer usar uma camiseta, sou Manaim. Quem é do Manaim aí? Quem é Manaim fala: eu sou Manaim. Eu fiz Manaim também, viu? Mas quantos, pelo menos o Manaim, não sei o Manaim daqui, mas o Manaim lá da diocese que eu estava, quantos não iam à missa dominical? Quantos? Gente, eu já falei para vocês, faltar à missa dominical é mais grave que matar um ser humano. Entenderam? Então, como é que você vive uma exterioridade sem uma raiz, sem uma conversão real? A primeira coisa que nós temos que ter é isso que o João Edson está fazendo: se adequar aos sacramentos, o batismo, o matrimônio, porque o sacramento é Cristo que continua na história. Eu já atendi muitos protestantes em direção, alguns, a maioria queria mudar de igreja, mas alguns não, alguns foram de curiosidade. Não, padre, eu vim cá porque falar com o senhor. Esses que não queriam mudar de igreja, eu ficava amarrado. Por quê? Porque eu não podia levar para o sacramento da confissão. Eu não podia levar para o batismo, né? Às vezes já era batizado na igreja. A maioria dos batismos de algumas igrejas protestantes a gente aceita. Mas eu não podia confessar.
E para mim, gente, eu conversar com alguém, tudo bem, eu posso ajudar, conversar, rezar, mas o sacramento é infinitamente acima de mim, entenderam? O sacramento é Cristo. Por isso, a primeira coisa que se você participa de um grupo, equipe de Nossa Senhora, ECC, Manaim, grupo de oração, a primeira coisa que você tem que estar é alinhada aos sacramentos. Confessar frequentemente, mais de ano sem confessar pecado gravíssimo, ir às missas dominicais, casar na igreja se tiver juntado e puder, se for casal de segunda união, entrar com processo de nulidade, ver se consegue e viver a oração, né? Se tiver filhos principalmente, viver juntos rezando mais ainda. Buscar o sacramento da Eucaristia, quem não é crismado, buscar o sacramento da crisma, porque isso aí está muito acima de um grupo de oração, de um rosário, de tudo. O sacramento é Jesus na história. Então, a hipocrisia nasce também na igreja, de pessoas que às vezes amarram o terço no braço e não rezam um terço por dia. Põe o escapulário como se fosse um amuleto e não tem vida de oração. Aliás, há coisas boas, santas, que podem te levar à condenação se você não tiver uma vida de oração. Por exemplo, vira e mexe, alguém fala: Padre, abençoa meu carro. Antes de eu vir para cá, uma pessoa me chamou para abençoar o carro. Eu olhei para ela e falei: aí, eu não te vejo na igreja. Eu não sou muito de missa. Falei: olha, meu filho, a minha bênção vai te mandar para o inferno. Porque essa bênção que você está pedindo é superstição. Você está achando que só esse ato meu vai te proteger. E isso é superstição. A bênção do carro só tem sentido se você tiver uma vida com Ele. Porque aí você vai saber que essa bênção não é o meu ato. Eu sou nada, um reborréia, comedor de piqui, que não serve para nada. O que faz por mim é Deus. Mas como é que você vai acreditar em Deus se você nem procura a missa? Se você nem vai à missa dominical? Então, na verdade, a mesma coisa, qualquer outra coisa que você pede, até próprio escapulário, se você usa o escapulário e não tem vida de oração, é um amuleto. É um amuleto. Então, os sacramentais, bênçãos, escapulário, tudo tem sentido quando você tem fé, né? Beija o escapulário por amor a Jesus, a Nossa Senhora, reza o terço. Eu descobri ontem, tem um menino que já foi monge, que eles diziam que quando eles erravam, tinha os graus de satisfação, que chama. Um deles era beijar o escapulário. Mas por quê? Mas porque eles rezam o dia inteiro, né? Isso não é algo de amuleto. Amuleto é para quem não reza. Então, cuidado com a hipocrisia, gente. Cuidado, né? Eu estou sempre falando do dízimo, mas vocês já viram que no Evangelho tem um que fala assim: eu devolvo o dízimo certinho, só que depois se acha. O dízimo também não pode fazer você se achar. Você devolve o dízimo, criatura, é porque você tem tudo de Deus. Não é para depois você falar assim: eu vou exigir da paróquia porque eu sou dizimista. Não, você faz porque é Deus que te manda. É porque você sabe que tudo que você tem vem dele. Então, também isso Jesus criticou. Eu não sou como esse aí, eu devolvo o dízimo, eu não faço mal como aquele ali. Calma. A hipocrisia vem de vários lados. E aí Jesus conta uma coisa aqui para os fariseus, né? Na época, os bens poderiam ser ofertados no templo, chamado Corban. E esses bens que são ofertados no templo, não precisa ser usado para ajudar ninguém. Então, os filhos acabavam oferecendo seus bens ao templo para não ajudar os pais na velhice. Olha a que nível chegamos, né?
naquela época. Mas, por exemplo, será que não tem muita gente que vem na igreja, participa dos grupos de oração, participa de tudo, e pega um empréstimo consignado dos pais, que vai debitando no coitado da aposentadoria deles, que era a época deles viverem uma vida tranquila, e depois não está nem aí para devolver esse dinheiro? Deixa os pais passarem quase fome. Pai, deixa eu pegar um dinheiro aqui para debitar no seu, porque o débito em folha, né? É dinheiro na certa. Só que não está nem aí se o pai e a mãe estão passando por dificuldade. Simplesmente vai lá, pega o empréstimo, entrega, e depois vem com toda a camisetinha da igreja, né? Amarrado o terço na mão e pisando no pescoço dos próprios pais. Será que tem? Ou que vai lá, pega a casinha que o pai recebia de aluguel, pega o aluguel do pai, ou vende aquela casa, na hora que era um sustento para os pais idosos. Mas eu estou passando por dificuldade. Te vira, negão. Mas não pega a coisa dos seus pais. Você já deu o que tinha que dar. Vai viver sua vida. E filhos que eu já vi emprestando dinheiro para os pais e cobrando juro de agiota. Isso eu já vi. Primeiro que já agiotar com juro é pecado gravíssimo, né? Gravíssimo. Não se deve, na Bíblia fala, quando você empresta, tudo bem, uma correçãozinha não é problema, mas ficar tirando a juro abusivo, isso aí é grave também, é pecado grave. Agora, dos pais, dos próprios pais. Bem, então, a hipocrisia é algo que vem ao longo da história. Eu estou aqui para cutucar mesmo, né? Ou uma pessoa que está aqui é desonesta no trabalho, desonesta no como trabalhar, não trabalha direito, desonesta mesmo. Ou está aqui e é um patrão que maltrata o funcionário o tempo inteiro. Tudo bem, ficar nervosinho de vez em quando, dá um pitizinho, uma vez ou outra dá, né? Mas maltrata, não paga direito, não trata bem. Ou então está aqui, é um péssimo marido, esposa. Eu já vi casal de ministros da comunhão que o marido maltratava a esposa o tempo inteiro. Como assim? Então assim, gente, vamos lá. Aqui é só o começo. Rezar, vir à missa, dizimar, participar do grupo de oração, participar do Manaim, é só o começo. A Santa Missa nem se fala, né? Tudo isso é para nós morrermos para nós mesmos e amarmos, né? Amarmos de verdade, no trabalho, na família e na igreja. Porque aí não vai ter hipocrisia. Aí Jesus vai falar, bendito de meu Pai, porque estive com fome e deste comer, né? Você realmente viveu a caridade. Então, se você tem alguma dessas coisas, ou outra coisa que está vindo na sua cabeça agora, peça a Deus a graça de mudar de vida, para não viver a hipocrisia. Que Nossa Senhora, a Rainha do céu e da terra, nos mostre cada vez mais o caminho da santidade. Assim seja. Amém.